Clube do Café. Temos a honra de receber nos nossos estúdios da Rádio Globo Salvador, 104.3, o deputado federal do PRB, João Roma, integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você, João. Muito obrigado, Vilásio. Bom dia também a Tatiana, a todos os ouvintes da Rádio Globo. É um grande prazer para mim poder estar participando do Café das 6 com vocês. Na semana passada, a CCJ aprovou, por 48-18, o relatório do Marcelo Freitas, do PSL, que deu início aí à tramitação da comissão especial, que começa os trabalhos hoje. Tem 4 baianos. Você não faz parte dessa comissão especial. Repetindo aqui os nomes para os nossos ouvintes, é o Arthur Maia, do DEM, Ronaldo Carleto, do PP, Alice Portugal, do PCdoB e Jorge Sola, do PT. E tem 2 suplentes, que é o Paulo Aze, do Democratas, e também o Bacelar do PR, João Carlos Bacelar do PR, e não como alguns sites publicaram. Então, no caso, é João Carlos Bacelar. Exatamente, porque não o Bacelar puro agora é o do Podemos. Exatamente. Mas é claro que você acompanhou com atenção, você é integrante da CCJ, deu voto favorável ao parecer do relator, e o projeto, quando ficar pronto na comissão, vai ter que receber a contribuição de todos os deputados, todos os 513 integrantes da casa. Primeiro, por que você votou a favor e o que você acha que vai acontecer nessas até 40 sessões na comissão especial para essa reforma da Previdência tramitar? A CCJ é a comissão mais importante que tem funcionando na Câmara dos Deputados. Eu me sinto muito honrado de poder, já como deputado de primeiro mandato, já fazer parte desse importante colegiado, pois todas as matérias, antes de ir para o plenário, vão para a CCJ. Porque é lá que se admite a constitucionalidade da matéria. Lá se analisa, certo? Não o mérito da questão. Não se isso deve ou não deve, se muda isso ou aquilo. Mas lá se trata do quesito constitucional. E essa reforma foi aprovada com meu voto e de vários outros integrantes, de forma majoritária, certo? Pois, de fato, verificou-se que legalmente essa matéria é sim constitucional, não é? Muitas coisas ocorreram durante esse período todo, até porque é um assunto que tem causado um certo frenesi na nação, com razão, porque é de fato a reforma das reformas, é o assunto mais importante não só do governo atual, mas do Brasil de agora e para o futuro. O Brasil é da nossa geração e das futuras gerações. Qualquer que fosse o governo que aí estivesse, se fosse o Haddad, ou qualquer outra corrente que aí ocupasse, teria que estar abordando esse tema. Como teria que ter feito também, no caso da Grécia, Portugal, Espanha, esse dever de casa. Porque, de fato, o Brasil é um só e ele tem como seu patrimônio primeiro nós todos brasileiros. E, no final, essa sociedade tem que dar conta das responsabilidades que adquire. Então, o que se busca hoje é, de fato, tentar equilibrar e se dar lastro para o futuro do Brasil. Pois não adianta, às vezes, você ter direitos, mas eles não existirem de fato, como ocorreu em Portugal. Você imagina um idoso já na sua casa, sem condições mais de correr atrás do seu ganha-pão, simplesmente de uma hora para outra parar de receber sua aposentadoria porque o Estado não tinha condições de pagar. Isso é o que se desenha caso não se tome providências no Brasil. O quesito não é uma matéria festiva, não é um assunto trivial para se falar com alegria, mas é um assunto seríssimo, de tamanha importância, e para esse tipo de assunto é que a população elegeu seus deputados para que tenham coragem de justamente não tratar coisas com demagogia, tratar as coisas com a devida profundidade, tratar as coisas com a maior proximidade da justiça. E a justiça tem que ser plena e tem que ser para todos os brasileiros. Então, ao ponto que incomoda a todas as castas, a todos os grupos de funcionários que, óbvio, durante todo um período lutaram por seus direitos de forma legítima, medidas como essas afetam também milhões de brasileiros que hoje sequer têm direito a um emprego. Sequer têm direito à subsistência para sua família. Por quê? Porque a economia vai mal ou seja, uma coisa retroalimenta a outra. Por que a economia vai mal?
porque a Bolsa de Valores, porque o dólar. Isso não é assunto da Avenida Paulista em São Paulo. Isso é assunto aqui, da periferia das grandes cidades do Nordeste, certo? Do interior. Porque quando a Bolsa de Valores vai mal, diminui o investimento, certo? E isso acarreta diretamente ligação com o emprego. Então, para que se tenha um Brasil que possa começar a retomar sua economia, que possa engrenar realmente um ritmo de crescimento, isso sim é que vai gerar emprego para a nossa população. Então, tudo isso está amarrado uma coisa na outra. Então, é muito importante tratar um tema como esse. Como eu disse, é um tema indigesto, certo? O próprio presidente Bolsonaro não tinha nenhuma simpatia e não era adepto da reforma. Mas falou algumas vezes, né? Falou que por várias ele não... vezes, certo? Mas o que se coloca claramente é o seguinte, que não é opção, certo? Ou se mexe no que está, porque o Brasil está indo para o abismo. Você tem que mexer, você tem que mudar isso. E a responsabilidade, a coragem, certo? A liderança vai justamente nesse caminho de você tomar a providência adequada para isso. Muito me causou espécie, voltando a falar da própria CCJ, certo? Uma certa decepção, até eu como parlamentar estreante, não é? Ou seja, a gente projeta, né, todo um espaço, né, o Congresso Nacional, ali estão os expoentes da nação, e muitas vezes eu fiquei extremamente decepcionado. Não só com a falta de exemplo, como até com a falta de educação doméstica que havia ali entre alguns colegas parlamentares que apelavam, né, para todo tipo de manobra. Muitos desses parlamentares que já tinham tomado posições extremamente contrárias em outros momentos, certo? Como é o caso de vários da bancada do PT, que apoiaram reforma do governo Lula, apoiaram reforma no governo Dilma. Inclusive o baiano Nelson Pellegrino teve o microfone cortado. E ao invés disso, né, ao invés de exercer uma certa civilidade dentro do plenário, né, dando exemplo, porque hoje tudo aquilo ali é transmitido, as pessoas estão assistindo aquilo em casa, crianças observam aquilo. Então isso é daí que começa, inclusive, o discreto da política. Então eu fiquei, por um lado, muito decepcionado com essa falta de coerência, né? Comprometimento. De racionalismo, né? De educação doméstica em alguns momentos. Realmente isso pesou, isso me deixou bem aborrecido. Certo? Por outro lado, né, a discussão se deu de forma ampla, certo? Com todos os passos democráticos, mas majoritariamente a CCJ decidiu para que essa reforma avance. Agora é que ela vai para a comissão especial e agora é que vai tratar do mérito da questão. Então agora é que vai começar de fato a ter assuntos que são bem mais interessantes e bem mais pontuais para determinadas categorias. Por exemplo, a questão da aposentadoria rural, que um grupo muito expressivo de partidos, inclusive o meu partido, certo, somou esforços para que não inicie uma reforma como essa através do homem do campo, daquela pessoa que mais está sofrendo e que mais está alijada da estrutura do Estado. Precisa se observar essa pessoa justamente porque o Estado está ausente e nós precisamos da reforma para que o Estado esteja presente. Né? Quando se fala menos Brasília, mais Brasil, não se quer dizer desmonte do Estado, mas sim que o Estado brasileiro consiga chegar na ponta. Não adianta você ter um Estado olhando para o próprio umbigo, apenas olhando para os seus funcionários, para os Congresso burocratas, Nacional, Palácio do Planalto, para todas essas pessoas que já estão imbuídas de um espaço de poder. Não que a burocracia seja inimiga do Brasil, pelo contrário, a burocracia é uma coisa positiva, ela veio para justamente trazer transparência e impessoalidade à coisa pública, mas precisa sim que esse Estado seja direcionado para que ele possa chegar próximo daquelas pessoas que mais precisam. Então, sobre a aposentadoria rural, já há um grande consenso na casa que se deve ter muito zelo com essas medidas. A questão do BPC, benefício de prestação continuada. De prestação continuada para pessoas que realmente têm muita dificuldade, né, e precisam de uma compensação. O que se vê hoje no BPC, inclusive, é um avanço, porque na regra atual você só poderia ter acesso ao benefício de um salário mínimo aos 65 anos de idade. O que se deve construir agora na comissão especial, muito provavelmente, é que exista sim a possibilidade, certo, da pessoa começar a receber esse benefício a partir dos 60 anos, 5 anos antes. Óbvio, dividindo esse benefício em 50%, mas após
esse período volta ao teto integral. Então termina que, se você pega uma pessoa que está totalmente desprovida de tudo e for perguntar para essa pessoa na rua, olha, você prefere esperar até os 65 para ganhar o salário mínimo ou quer começar a ganhar meio salário mínimo a partir dos 60 anos? Isso, de fato, teve um soluço de comunicação, mas isso eu vejo como uma medida muito positiva, certo? E que vem a beneficiar, né, essa população que é, de fato, a população mais carente. Então, é uma reforma que nós sabemos que tem que ocorrer, é uma reforma que visa também acabar com privilégios. Nós sabemos que o Brasil tem distorções terríveis, 95% da população recebe até 2 salários mínimos. E é uma pequena parcela recebe salários monstruosos, 40, 50 mil reais. Então tá errado. Tem coisa que realmente precisa mexer para que essas coisas ocorram. Não é admissível, Vilásio, que uma doméstica precise trabalhar 10 anos mais do que a sua patroa para se aposentar. É injusto. Não é possível que o pedreiro precise trabalhar quase mais de 10 anos do que a pessoa que está contratando o pedreiro. Então, ou seja, essas disparidades que são incômodas, repito, para tratar, porque mexe, né, no bolso da população, certo? Mexe nos pilares do que está estabelecido como regra, mas ou o Estado brasileiro cai na real e começa a mexer nessas coisas, ou o colapso se dará, certo? E aí é o pior dos mundos, porque pior do que você ajustar e avisar o que vai acontecer lá na frente, é ocorrer, como foi em Portugal, na Espanha, na Grécia especialmente, que as pessoas simplesmente de um dia para o outro pararam de receber o seu salário e só voltaram a fazer isso depois que o governo cortou, certo? E diminuiu o salário dessas pessoas que já estão com a vida, né, consolidada, sem condições de retornar ao mercado de trabalho, certo? Tentando, né, dar sequência à sua vida já como um idoso, mas sem mais a mesma condição, sem o mesmo pique, certo? Do período onde ele estava contribuindo, exercendo suas atividades profissionais. Segundo o placar da Previdência, né, nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Globo Salvador com o deputado federal João Roma, do PRB, integrante da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 11 dos 39 deputados baianos já se declararam favoráveis à reforma. Obviamente, a maioria deles, e inclusive o deputado João Roma acabou de falar aqui, né, que ele é a favor de que ou não passe do jeito que está, ou que se emende a questão da aposentadoria do trabalhador rural, né? Então, há algumas divergências e o parlamento é o lugar de se modificar os projetos do executivo. Isso é absolutamente natural. Agora, tem alguns outros pontos, João Roma, que são criticados pela oposição. O texto embutido de uma espécie de plano de cargos e salários dos militares na reforma da Previdência, inclusive causa insatisfação de policiais civis e federais, né? E também a retirada de alguns pontos da Previdência da Constituição. O senhor particularmente também vai querer emendar esses pontos, que ele seja rediscutido ou aceita da forma que veio do Palácio do Planalto? Não, eu acho que tem que discutir sim, né? E nesse aspecto, eu acho até positiva a postura do governo, que claramente chamou o Congresso para a responsabilidade, no sentido que, olha, cabe ao Congresso Nacional analisar essas questões. Da mesma forma, está ocorrendo uma outra matéria, que eu sou presidente da comissão, a comissão especial que analisa a PEC 870, que trata sobre a reformulação do governo federal, que foi medida provisória onde diminuiu ministérios, tirou FUNAI do Ministério da Justiça, colocou COAF lá com Sérgio Moro. Então, de forma muito tranquila, tivemos essa semana, né, várias audiências públicas com vários setores da sociedade, né, colocando peculiaridades, pontos específicos e questões até que não se trata de queda de braço entre instituição, não se trata de disputa entre governo e oposição, mas trata-se sim de tentar aperfeiçoar uma matéria, certo? Que pode vir a melhorar, inclusive, a ferramenta que o governo federal dispõe hoje. Então, eu acho que não só deve haver, como acredito sim que ocorrerão, certo, modificações nessa proposta de Previdência no Congresso Nacional. Eu mesmo defendo algumas, né, modificações nisso. Um dos casos foi uma proposta que eu mesmo apresentei, que visa incluir a Guarda Civil Municipal
na categoria de aposentadoria especial, como os policiais civis e os agentes penitenciários, porque durante todo esse período que eu estive ao lado do prefeito Assemineto trabalhando aqui em Salvador, eu tive contato e trabalhei ao lado de todos esses profissionais, e eu sei que o Guarda Civil Municipal, de fato, ele atua na ponta, está fardado, está exposto. Então, é sim uma atividade de natureza policial. Sim, né? claro. Ele está exposto do mesmo jeito. Então, eu apresentei porque, de fato, eu acho muito justo, certo? Independente de como seja o resultado dessa equação, não cabe, né, tratar um policial civil, né, de uma forma diferente que um guarda civil municipal, já que ele está também na rua, exposto, trabalhando, né, à mercê da mesma forma. E vários outros pontos eu acho que serão tocados também nessa reforma. Uma das coisas que os colegas têm falado lá em Brasília é tentar uma maior homogeneidade na regra de transição, pois não está claro ainda, como tem uma coxa de retalho muito grande, precisa buscar, ou seja, uma forma mais homogênea para que cesse aquela angústia, aquele sentimento de injustiça. Pois você olha lá para o colega do lado, olha, fulano trabalha assim como eu, e por que ele vai ter essa regra de benefício? Então você pretende, justamente com isso, criar regras que sejam mais claras e o mais homogênea possível em diversas categorias. Então, eu acho que é fundamental que ocorram essas mudanças no Congresso Nacional. Essa será a missão da Comissão Especial, que deve chegar no relatório final, certo? Para daí seguir a plenário, onde pode, inclusive, em plenário também ter outras emendas, né? Destaques, né? Ou seja, voto em separado, para que essas alterações ocorram. E eu acredito que essa é a função do Congresso, sim. Quando a gente anda na rua, e foi o caso do ano passado, Evelásio, foi uma disputa política muito acirrada, certo? No meu caso mesmo, eu tive votos em mais de 300 municípios da Bahia, conversei com muitas pessoas, fiz uma eleição sem promessas e me coloquei de forma muito transparente dentro das minhas ideias, com as pessoas que me encorajavam, inclusive, a seguir nessa caminhada política. E eu acho que esse é o papel do parlamentar em Brasília, poder, de fato, certo, apontar o caminho, ser vanguarda dentro desse quesito da sociedade, trabalhar no sentido de se aprofundar nessas matérias, certo, e poder, de fato, ser o representante dessas pessoas que lhe colocou em Brasília. Certo? Política não é profissão, política é vocação, e as pessoas que estão lá têm que estar sintonizadas realmente com aqueles que lhe elegeram, para que possa não só ser o reflexo da sociedade, mas ser a vanguarda da sociedade, apontando os caminhos que o nosso Brasil deve trilhar. Esse é o deputado federal João Roma, do PRB. O Sóstenes Macedo, que é o diretor de Defesa Civil Salvador, mandou um abraço aqui, disse que o deputado está brilhando na nova etapa em Brasília. Está nos ouvindo agora o Sóstenes Macedo, viu? Um abraço, meu querido amigo Sóstenes, para toda a turma da Codesal, que tem como palavra-chave a prevenção, uma vez que eles protegem a vida de tantas pessoas em Salvador para assuntos, né, que ocorrem, né, como chuvas severas. Você vê que Salvador já está bem mais preparada para atravessar todos esses transtornos que ocorrem. Um abraço, meu amigo Sóstenes. É isso aí, mas ainda voltando à pauta da Previdência, né, da reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional, em relação à desconstitucionalização de parte da reforma, por exemplo, o que se diz na oposição é que o governo, seja ele qual for, inclusive daqui a alguns anos, vai ter a possibilidade, se passar o texto da forma como foi enviado ao Congresso, de mexer no ponto salário, né, de algumas aposentadorias, de alguns benefícios, independentemente de passar por proposta de emenda à Constituição ou não. É verdade isso? Primeiro ponto. Segundo, isso é favorável? Não, de fato, tem lá quebras de alguns quesitos, retirando, né, da regra constitucional, certo? E aí, nesse caso, você tem que separar o que de fato é assunto de Estado para o que é assunto de governo, certo? O cenário da Constituição de 88 era um cenário onde a sociedade brasileira almejava uma série de direitos. E isso ocorreu de forma salutar, e nós temos que sim lutar e preservar ao máximo o nosso ordenamento jurídico, porque a justiça, eu estive até, Vilásio, reunido com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e conversávamos inclusive sobre a existência, né, do pressuposto do Ministério da Justiça, né? E comentávamos que na criação de um Estado Nacional é preciso ter dois ministérios, sem dúvida, que é o Ministério que cuida das relações exteriores,
né, pois trata do assunto desse país com os demais países, e o Ministério dos Assuntos Interiores, os assuntos internos do Brasil. Por isso que o nome sempre foi Ministério do Interior e Justiça, apesar de nada ter a ver com assuntos rurais, né? Mas era o Ministério para tratar dos assuntos do ordenamento interno. Por que isso? Porque o valor da justiça para o cidadão é, inclusive, muito superior do que o valor da economia. Então, a gente tem que dar peso, né, à segurança jurídica no Brasil, que, assim como a reforma é importante nesse momento e para o futuro e, sobretudo, para as novas gerações, a justiça, a segurança jurídica no Brasil é igualmente prioritária. Pois sem segurança jurídica a gente vai ter um país de quinta categoria, sem segurança jurídica diminui os investimentos, sem segurança jurídica não se cria emprego para a nossa população que tanto precisa. Então, sem segurança jurídica você não tem o respeito à lei, que é o que transforma realmente numa nação democrática e justa. Então, a gente está fazendo uma análise muito profunda desses quesitos, pois aquilo que é matéria transitória, aquilo que são assuntos pontuais do dia a dia, que não carecem de fato de regra constitucional, e isso pode ser suprimido. Mas valores básicos da cidadania brasileira, do direito individual do cidadão, certo? Essas coisas precisam ser muito bem regradas. Quando eu estive com o ministro Sérgio Moro, um dos pontos que conversamos foi sobre a questão do COAF. Se o COAF devia ficar no Ministério da Economia ou no Ministério da Justiça. E há várias vozes que colocam, olha, o ministro Sérgio Moro quer ser um super-ministro, quer trazer de volta o Estado policial, e, por outro lado, precisa se equipar realmente toda essa estrutura burocrática para que o Estado possa dar retorno e que a gente não viva um Estado paralelo, que é o que se vê hoje nas grandes cidades, né? Até no interior hoje já começa a bandidagem a tomar conta de tudo, Világio. É verdade. Então, o que eu conversei com o ministro Sérgio Moro foi o seguinte: eu falei, ministro, pouco me interessa se o COAF está no Ministério da Justiça ou no Ministério da Economia. O que me interessa é que exista a regra clara de como é a utilização dessas informações. Porque ao mesmo tempo que eu quero sim que ocorra as investigações de forma profunda, eu não quero ver o nome de ninguém rolando em lista de WhatsApp com movimentação bancária, pois isso é direito individual do cidadão. Exatamente. Então, o que se preza nesse momento é justamente ter regra clara, ter procedimento, para que nós possamos, no nosso Brasil, ter segurança jurídica, pois com segurança jurídica nós teremos sim um chão firme para que esse Brasil possa alcançar voos maiores e possa resgatar a sintonia com a sua população, para que as pessoas tenham não só o sentimento de justiça, como prosperidade em suas vidas. O COAF, que é o Conselho de Controle e Atividades Financeiras, que faz aí o monitoramento das atividades todas, a inteligência é fundamental para as investigações como a Operação Lava Jato, etc. e tal. Esse é o deputado João Roma, deputado federal do PRB, e, né, foi cotado, pelo menos a imprensa até nacional, chegou a citar o seu nome aí como uma das opções para substituir o ex-ministro Vélez Rodrigues no Ministério da Educação. Citou seu nome também como um possível líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Está com o nome cotado aí, pode, assim como esteve na Prefeitura de Salvador, no Executivo, como chefe da Casa Civil, pode se licenciar do mandato em algum momento para exercer alguma função no Executivo do governo? Olha, Vilas, primeiro eu fiquei muito honrado, né? Eu fiquei até ansioso e preocupado com esse frenesi em torno do meu nome, né? Porque não existe candidatura para líder do governo, certo? A liderança do governo é uma escolha direta do presidente da República, mas eu, desde muito novo, sempre realmente fui muito vocacionado para a política. Eu cheguei em Brasília em 1995, lá eu concluí meu curso de Direito, trabalhei em diversas áreas, trabalhei no Ministério da Administração e Reforma do Estado, trabalhei no Ministério da Cultura, trabalhei na Agência Nacional do Petróleo, que é o que me fez vir para a Bahia há 16 anos atrás. Passei quase 20 anos como membro da Executiva Nacional do Democratas, onde eu fui fundador na época do PFL Jovem. E isso que tanto me aproximou com o prefeito ACM Neto, pois éramos integrantes da juventude do partido. Então eu sempre me dediquei muito a essa tarefa, me preparei muito. Depois de eleito, eu não faltei uma semana em Brasília, estive lá atento, participando de todas as articulações.
tenho de fato uma grande habilidade, tenho um espírito bem conciliador, né? O que é fundamental na política, porque na política você tem que conviver justamente com as opiniões diversas, você tem que ter esse espírito, né, democrático e de harmonia para tentar buscar entre os pontos divergentes o que é possível para avançar. E eu fico feliz, inclusive, de ter sido percebido, né, dentro dessa minha atuação, certo? Alguns colegas da Câmara de Deputados, ou seja, mais ligados ao Centrão, até reclamavam. Olha, João Roma defende mais o governo que o próprio governo. E, de fato, havia algumas pessoas que não tinham tanta vivência com a máquina burocrática do governo, e eu não estava ali sendo governista ou não. Até porque o meu partido se posicionou como independente desde o primeiro momento, não pediu cargos ao governo nem nada disso, mas eu estava ali me posicionando, defendendo os meus eleitores que me colocaram em Brasília justamente para ser um deputado atuante que possa realmente falar as coisas e tocar nos pontos com profundidade. Então me dediquei muito dessa forma, fui percebido por isso, o meu nome ventilou, não é? A imprensa colocou isso de forma muito clara. De fato, houve uma sondagem de meu nome para exercer a liderança do governo. Teve algumas conversas preliminares. Eu comuniquei isso ao prefeito Assemineto, ao presidente do meu partido, Marcos Pereira, e comentei também com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara de Deputados. Então, atualmente em Brasília tem um cenário que tem muitas pessoas que eu tenho proximidade, como o próprio ministro Onyx Lorenzoni, que eu tenho mais de 20 anos de relação por questões partidárias, né? O próprio Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né? As pessoas às vezes nem sabem, mas a minha esposa Roberta, que é baiana, morou 2 anos no Amapá. E isso aproximou muito, né? Tanto a amizade com o Davi, como do primo dele, o Isaac Alcolumbre, que era deputado estadual. Então nós temos amizade realmente de longas datas e não é apenas uma questão de circunstância do momento. E eu colei lá com o Davi, portanto, vibrei quando ele conseguiu, de fato, assumir a presidência do Senado Federal, daquela forma, superando inclusive, né, aquele período vexatório, né, que a senadora foi lá, puxou pasta e por aí foi. Então eu tenho me dedicado para fazer o melhor em Brasília, certo? Independente da posição. Eu estou em campo, certo? Estou muito imbuído da minha responsabilidade. Eu sei que não é fácil. Eu fico, às vezes, até angustiado, porque você tem que, de fato, dar retorno, né? Estar se comunicando com as pessoas que lhe colocaram em Brasília, né? Mas eu, antes de tudo, eu torço muito pelo Brasil. E ao mesmo tempo que eu, como disse alguns colegas, que eu defendo mais o governo que o próprio governo, eu sei também colocar e pontuar coisas que são importantes para o Brasil. Porque, às vezes, dentro do próprio governo, existem setores, certo, que não se comunicam entre si. Um exemplo disso foi o relatório que eu consegui aprovar, né, que restabelece a energia rural, porque havia um mecanismo de tarifa onde você viabiliza, inclusive, a permanência do homem no campo. E simplesmente de uma forma abrupta, eu acho que sem a devida, o estudo mais aprofundado, identificaram o nome lá subsídio e disseram, não, vamos cortar os subsídios para cortar o custo do Brasil. Diminuir o custo do Brasil. E eu observei a matéria, recebi a relatoria numa terça-feira às 11 da manhã. Nessa mesma terça-feira, às 17 horas, eu já protocolei o relatório pronto e consegui aprovar meu relatório na Comissão de Minas e Energia por 25 votos a 2. Inclusive falando ao governo, olha, essa medida não entenda como uma derrota do governo. Entenda assim como uma contribuição desse Congresso Nacional para o ajuste da máquina, certo? O ajuste de algumas políticas, porque quem está aqui em Brasília, assim como o presidente Bolsonaro foi eleito para liderar a nação, todos os 513 deputados estão aqui legitimados pela população para poder justamente falar em seu nome e ajustar as coisas que vê necessário. Então eu sei a realidade da vida no campo, por isso fiquei muito feliz até com a aprovação do relatório, que deve ir a plenário nos próximos dias, e é dessa forma que eu tenho seguido em Brasília, dando o máximo para poder realmente honrar todos aqueles que me colocaram como seu deputado federal. Bem, conhecendo o João Roma, né, pela capacidade dele de articulação, né, de ser um sujeito realmente democrático, que estabelece o diálogo, sempre fez isso aqui na Prefeitura de Salvador, sempre foi um cara acessível.
Eu digo a você, viu? Particularmente, eu fiquei na torcida para não ser o Abraham Weintraub e ser ele o ministro da Educação. Mas são 7 horas e 55 minutos, né? O tempo voou. Muito Já rápido, foi, eu só professor. tenho mais 1 minuto aqui, então não posso deixar de fazer essa pergunta ao deputado federal João Roma, do PRB. Fala-se muito que Bruno Reis é o plano A de ACM Neto, que Léo Prates é o plano B, mas tem gente aí que cogita a possibilidade de João Roma ser candidato a prefeito de Salvador. Em 40 segundos, João Roma, é candidato ou não é candidato? Não tem plano A, não tem plano B, não tem plano C. O que tem aqui é um time que entregou a Salvador, acho talvez o seu maior patrimônio, que foi resgatar a autoestima do seu povo, estabelecer um ritmo na administração que trouxe, sim, a presença do poder público nos lugares mais periféricos da nossa cidade. Então eu tenho muito orgulho, foi a experiência mais emocionante da minha vida, trabalhar ao lado do prefeito ACM Neto, estar junto dos 163 bairros de Salvador, ter transformado a vida de tantas pessoas. Então eu tenho certeza que, independente do nome, o mais importante no próximo ano vai ser a população de Salvador poder se abraçar e não fazer perder esse legado de administração positiva, de fazer das ruas o melhor gabinete, de governar para aquele que mais precisa. Então, independente de quem estiver segurando o mancho no próximo ano, nós vamos estar juntos nessa caminhada, porque todos fazemos parte do grupo político do prefeito ACM Neto e eu quero contribuir, certo? Com todo o meu esforço, com todo o talento que a gente puder ter arregimentar durante todo esse período, para que a gente possa fazer valer e se enraizar na cidade de Salvador esses valores que são positivos e melhorar a vida de todos os soteropolitanos. Queria agradecer, né, a participação do